Queridos irmãos, queiramos em primeiro lugar pedir que a luz, esta estrela, que esta é a luz de Deus, que conduziu os reis magos a se encontrar com Jesus, possa orientar também nossa caminhada. A caminhada também desse novo ano que estamos já iniciando. Estamos há poucos dias, iniciando 2017. Para todos nós, quem sabe, Deus tem todo um caminho a fazer, uma vocação a cumprir, um chamado a ser atendido. Que esta luz de Deus que conduziu os reis magos por caminhos por eles, sem dúvida, desconhecidos, mas eles atentos a este sinal divino, seja uma grande lição para cada um de nós também. Pois essa festa da Epifania vai se colorindo assim muito, às vezes de tanta fantasia, de cores, de emoções talvez, e nós talvez assim apegados mais um pouquinho ao visível, e aquilo que é ternura, deixamos passar, ao não perceber na validade quanto é precioso a mensagem também. Não são somente os reis magos, esses três personagens, que a Bíblia, que o Evangelho de hoje nos narra, a fazer esta caminhada de esperança e de fé. Mas cada um de nós, imagine-se um pouquinho na história da sua própria vida, ser um deles, na sua própria condição, na sua própria realidade, na sua própria situação de vida. Porém, para cada um de nós também, Deus vai conduzindo com os seus sinais. E o importante, eles chegaram porque tiveram um sinal bem claro e eles não deixaram de contemplar, de puntualizar constantemente esse sinal. E o momento no qual desapareceu, eles ficaram perdidos. E aí foram procurar. É uma história que pode ser, queridos irmãos, explicada em muitas maneiras, de muitas formas. É claro que o tempo não nos dá, porque também os estudos bíblicos sobre esta página do Evangelho, imagine que são infinitos. Tem muitos estudos bíblicos sobre isto, porque tem muitos interrogativos que nascem, que brotam por baixo. Até a própria discussão, até onde é a realidade, até onde é a fantasia. Até onde é o simbolismo, é onde temos a narração histórica. Deixamos isso para os biblistas, os exegetas, mas sintamos a mensagem profunda que nos vem. Uma mensagem que poderíamos assim resumir apressadamente, se quiserem, refazendo as leituras, a passagem assim da palavra de Deus que nos foi comunicada hoje. Na primeira leitura, Deus entra na história humana como luz, como a luz entra na história da nossa vida. Poderíamos dizer como também a luz de Deus entra na nossa escuridão de vida que muitas vezes, na qual somos mergulhados. É um dado, Deus entra na história humana e ilumina a cada um do seu jeito, na sua graça, no seu dom. Eu acho maravilhoso. Não é uma coisa igual para todo mundo, como quando a gente prepara uma comida, tem que se adaptar a comer aquela comida que foi preparada. Não, Deus dá a cada um de nós a sua graça particular, conforme nossa necessidade, conforme nossa caminhada particular. E sentir este primeiro dado de fé, esse Deus que entra na história humana, é uma realidade profunda, que nos diz, Deus entra na minha história. Deus se faz luz também na minha escuridão de vida. E todos nós passamos esta escuridão de vida.
Todos nós temos nossos momentos de escuridão, de incertezas, de dúvidas, nossos momentos de desânimo, no qual nos sentimos meio perdidos e procuramos um sinal, procuramos uma palavra, procuramos um conselho muitas vezes. Quanto isso acontece? Não deixamos de crer que Deus não seja Pai para cada um de nós. E apelamos-nos a esta verdade profunda: Deus é Pai, Deus é amor, não abandona ninguém. O salmo que acabamos de cantar por 2 vezes até, né, nos diz justamente a louvação de Deus. E eu como que gostaria, nós que estamos agora fazendo até um passo de qualidade, cantando o refrão, nossos cantores, hoje estava sem voz a Luciana, né? Mas cantando o salmo também, nem que fosse cantado, quantas vezes estou suplicando, pedindo, para que esse bendito folheto, né, possa passar e ficar com vocês durante a semana, e fazer justamente deste salmo, como também normalmente o salmo da liturgia, a grande oração que nos acompanha todo dia da semana. Olha, me levantar, o salmo que vocês têm na mão hoje é espetacular, é maravilhoso. Diz o quê? Deus ilumina a minha vida e abençoa pela vida que você me deu. Me dá a graça para que eu possa vivê-la em plenitude, na tua luz, na tua sabedoria. É um hino de louvor grandioso. E cada domingo, no espelho da mensagem que nos é anunciada, o salmo nos acompanha para rezarmos e remeditarmos a mensagem que nos foi oferecida. Leve para casa esse folheto. Ponha ele no bolso, gente. Tá? Na sacola, não sei aonde, né? Se você quiser cola, coloque debaixo do travesseiro. Faça o que bem quiser. Mas não deixe aqui para depois o seu Benjamin todinho, né? Fica lá colocado um monte de papel lá no cesto do lixo. Quando poderia ser valorizado profundamente. E essa palavra vivida durante a semana toda pela mensagem que nos foi colocada, né? E a segunda leitura? A segunda leitura nos dá a razão pela qual queremos louvar a Deus. Qual é essa razão? Paulo contempla na sua própria vida a maravilha que Deus lhe fez. De persecutor, matador dos cristãos, se torna apóstolo, missionário, tão entusiasta de dar a sua própria vida. Por quê? Porque uma luz grande revela na sua mente uma verdade totalmente inesperada, inusitada. Qual é a verdade? Os pagãos são admitidos à mesma herança. São membros do mesmo corpo. São associados à mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Queridos, para nós isso já é uma coisa descontada, mas naquele tempo era uma revolução total. E colocar a cabeça pelos pés e vice-versa. Dizer os pagãos são admitidos à mesma herança, nunca teriam se imaginado. A revolução que essa palavra, inspirada e iluminadora de Deus, cumpre na vida do apóstolo Paulo, a torná-lo apóstolo, primeiro grande missionário dos gentios, dos pagãos, de persecutor, matador dos cristãos, é uma mudança muito grande. Este encontro com Jesus no seu caminho, e Jesus nos espera sempre, de alguma forma, no caminho da nossa vida. Talvez, bondoso como Ele é, não faz com que a gente caia do cavalo, né? Porque às vezes cair do cavalo significa também quebrar as pernas, se não quebrar o pescoço, né? Aí não dá. Me perdoe um pouquinho essa digressão, mas Deus nos espera sempre no caminho da nossa vida a nos iluminar. E a mesma conversão que acontece com Paulo, possa acontecer com cada um de nós, queridos irmãos. E o Evangelho, a viagem, o caminho dos magos até Jesus,
é uma grande provocação, é uma grande provocação também diante da nossa vida, com tudo aquilo que acontece, com as dificuldades, com sofrimentos, dores, doenças, tristezas, né? Preocupações que crescem cada dia mais. E aí, cada papai e mamãe que vocês estão aqui, queridos irmãos, não preciso eu me delongar nisso. Conhece muito bem. Porém, o que nos vem? Esta estrela, esse caminho, esta viagem dos magos, é um símbolo, é uma simbologia também, a nos indicar o caminho da nossa vida. A nossa vida, primeiramente, que é acolhida por Deus, independentemente de raça, cores, nacionalidades, línguas, não existe mais isto. Todos somos filhos e filhas de Deus, amados, até Jesus dar a sua própria vida por nós. Tem um dado contundente que nos dá a capacidade realmente para nos apropriarmos desta verdade de uma forma total. E sentir que a simbologia da festa de hoje nos acompanha, não somente a dizer todas as raças, cores, nações, mas é uma mensagem que nos é própria para todos nós, cada um de nós. E somos todos chamados à salvação em Cristo Jesus. Os 3 reis magos, esta simbologia que tem muita coisa no meio desta narração bíblica, no caso, né? Não representa somente a variedade das raças, cores, nações, mas também, dizia um biblista, durante esta semana, estudando um pouquinho, né? Representa as 3 idades da existência humana. A cada idade é proporcionada uma graça, um dom, uma luz. A infância com a juventude, primeira grande fase da vida. E como nós gostaríamos que toda a nossa comunidade paroquial pudéssemos realmente nos dedicar com maior atenção à nossa criançada, à nossa juventude. O segundo momento, a maturidade da vida, segunda etapa, com toda a sua evolução, grandiosidade, realização, sofrimento e também alegrias. Grande fase da vida, a maturidade, a idade adulta. Como também, sem desprezar absolutamente a idade terceira, a velhice, que pode ser muito mais valorizada do que ficar lá num cantinho e dizer, eu já trabalhei bastante, se virem. A experiência de uma vida, o carinho e a postura de uma capacidade de se orientar dentro de uma vida por uma experiência, a iluminar os jovens e os adultos com a própria palavra, regada de tanto amor e sabedoria. Não tem livro que possa substituir para educar os outros, para enriquecer os familiares. 3 etapas da vida, 3 fases da vida, a iluminar o que? A nossa existência, com os 3 sinais, a luz, o caminho, a missão, outro 3. A luz, a estrela. Essa estrela que não é só fantasia, é uma realidade presente, como é verdade o amor, o carinho de um pai, de uma mãe para com seus filhos. Pode às vezes se escurecer um bocadinho, se afastar um pouquinho, mas está sempre presente. Tem sempre uma luz de Deus a nos iluminar. Num caminho que se faz todo dia, e aí é a realidade do cotidiano de cada um de nós. E sentindo que cada um de nós também, terceira coisa, tem uma missão a cumprir, tem uma vocação a qual responder. Quanta coisa! Os 3 sinais que marcam profundamente também um pouquinho a nossa vida. E gostaríamos, eu vejo que meu falar já está até abusando da paciência de vocês, mas gostaria de terminar com uma coisa muito simples. Nós, antes do Evangelho, costumamos fazer, um sinalzinho de cruz na testa, na boca e no peito. O que significa isso?
é um gesto para dizer na testa: Deus, abre a minha inteligência, para que eu possa compreender a tua palavra. A primeira coisa é a compreensão. Muitas vezes, quando o papai e a mamãe vê uma certa dificuldade, dizem: escuta, entende aquilo que estou falando, presta atenção. Despertar a inteligência, despertar um pouquinho essa capacidade da compreensão na nossa vida. Na boca, abre meus lábios para eu proclamar a tua palavra. O dom de Deus não é a título pessoal exclusivo, propriedade única pessoal. O dom de Deus se multiplica em cada um de nós na medida na qual é oferecido esse dom. A fé aumenta na medida na qual cada um de nós é missionário, é catequista, é pregador, é anunciador, é professor. Primeiros catequistas dos filhos são os pais. Primeiros professores dos seus filhos são os pais. Abre a minha boca, meus lábios, para que eu possa proclamar a tua palavra, a tua verdade. É o terceiro sinal na cruz no peito. Abre meu coração para que eu acolha a tua palavra e viva dela. Essa é aquela outra parte muito importante da acolhida. Quando uma pessoa se apropria, adere, faz própria a mensagem, a verdade que lhe foi oferecida. A festa de hoje, teríamos muitas outras coisas, mas o meu tempo já passou demais. Queiramos fazê-la e acendê-la. E no início deste ano, queridos irmãos, que a luz de Deus realmente nos ilumine e a estrela do amor infinito do Pai, manifestado no Filho, nos possa conduzir ao longo de todo este ano.